Uma pequena adaptação que a gente vai fazer com relação a esse botão de voltar, né? Se a gente reparar no nosso, quando a gente bota o settings, ele tá na mesma linha da nossa imagem de perfil. Então, se a gente for olhar o nosso profile header, é porque ele tá numa posição absoluta, tá bom? Então, seria interessante também que a gente tivesse no perfil da pessoa na mesma posição também, pra gente não ter esse espaço aqui sobrando, ó, até para quando a gente for fazer o scroll, a gente quer uma experiência parecida. E como é que a gente vai fazer? Se a gente for olhar, né, se a gente relembrar de como esse botão voltar tá aparecendo, é por conta desse can go back. Então a gente tem o nosso screen header, né? Se a gente for olhar o nosso can go back que a gente está passando para cá, aí a gente está colocando esse nosso botão de voltar. O que que a gente vai fazer? A gente vai componentizar esse botão para que a gente possa eventualmente utilizá-lo separadamente, sem depender da nossa screen. Esse é um ótimo caso de uso para isso. A gente quer colocar ele dentro do nosso profile template, através do profile header, assim como a gente está fazendo com esse ícone aqui, tá bom? E por que a gente vai componentizar, Lucas? Porque se eu for olhar esse componente, eu já tenho algumas regras, digamos assim. Por exemplo, o ícone que eu estou utilizando, o tamanho do ícone, o texto de voltar, se eu quiser exibir o texto de voltar, o nosso teste ID, lembra que o nosso teste falhou porque a gente está procurando lá no nosso search, tá bom? Então isso aqui é até uma experiência legal de refatoração. A gente vai componentizar, a gente vai tirar o componente, essa lógica do nosso screen header, a gente vai tirar isso daqui e o nosso teste vai continuar passando porque a gente vai continuar utilizando o mesmo teste ID. Então, dentro dos meus componentes, eu vou criar um novo componente que eu vou chamar button back. Geralmente a gente fala back button, né? Pode ser assim, back button. E dentro desse back button, deixa eu... O que que a gente vai retornar dentro desse back button? Eu posso copiar ele aqui. Esse que a gente vai retornar. É claro que a gente vai precisar importar bastante coisa. Deixa eu importar o React também. A nossa parte de navegação, né? A gente também vai precisar, que eu já vou deixar essa lógica aqui dentro. Então já temos navigation. O meu icon size, eu posso ter o meu icon size aqui também, né? Deixa eu ver se eu estou utilizando ele. Eu tenho somente aqui que eu estou utilizando. Então, na verdade, eu posso deixar o meu icon size aqui. Não sei se eu vou precisar utilizar ele em algum outro lugar, mas as props, se eu querer estender esse componente, então já vou, não sei se eu vou querer, mas já vou criar como com o nosso type. Ele vai ter uma props, um booleano, que vai ser o nosso show backlabel, boolean, tá? Então, estamos componentizando esse componente, então vocês verem como é tranquilo da gente componentizar. Faltou importar o icon, faltou importar o nosso text. E agora a gente vai no nosso index do nosso componente, vai no nosso index do nosso componente, e a gente pode exportá-lo, tá? Exportar o nosso pack button, porque agora a gente pode ir lá na nossa screen e no nosso screen header, na verdade, e ao invés de colocar isso tudo aqui, a gente vai substituir pelo pack button do nosso componente e a gente vai passar o nosso show label. Igual a gente está passando aqui, eu posso fechar nele mesmo, dessa forma. E se a gente for navegar, ó, ainda tá aqui, tá funcionando. Se eu tivesse em outra tela, a gente ainda não tem a tela do push, ó, aqui é o nosso voltar, tá funcionando, tá de boa. E a gente pode, inclusive, vir aqui mais uma vez e rodar os nossos testes, né? Lembra que dentro do nosso search screen, né, ele tá buscando, perdão, dentro do nosso, ó, os nossos testes passaram, né, mas só para vocês verem, porque dentro do nosso search screen test, o nosso teste de integração, a gente está buscando esse screen back button, tá bom? Então repara, olha que legal, outra característica, né, dos nossos testes, né, sabe que tem testes bem escritos, porque nosso teste, ele não testa a implementação, e a gente mudou a nossa implementação, mas a gente não mudou o comportamento, então nosso teste continua passando, né, o que é muito interessante. Eu posso agora até dar até uma limpada aqui nos imports, que eu não estou mais utilizando, ficou mais clean, e agora a gente vai poder reaproveitar o nosso back button diretamente dentro do nosso profile header. Então agora eu vou mostrar nosso profile header. Tá vendo que a gente tem o nosso is my profile? Então quando for o meu perfil, eu vou exibir os settings. Quando não for, né, eu vou exibir aqui os settings.
quando não for o meu perfil, quando for o perfil de outra pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou exibir o meu botão de voltar. Então, posso até transformar ele num ternário e eu já vou utilizar o meu back button. Eu vou aparecer, ó, meu back button, olha como é que ele tá. Mas eu vou colocá-lo numa posição absoluta também. Deixa eu colocar numa posição absoluta. Vou envolver ele com box, pra gente poder colocar o position absolute também, tá bom? E no caso, eu vou dar um align self de flex start. Então ele vai começar ali. Mas repara que por conta, né, a minha posição absoluta, ela é absoluta com relação ao componente que ele tá. Então, tá vendo que a gente tem um padding aqui? Então, ele é absoluto, né, aqui dentro, né, o meu zero. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um spec pra gente inspecionar o elemento, pra gente ver. Olha só, ele tá na posição absoluta aqui, né, no x0, né, o eixo x0, eixo y0, com relação a esse componente. Só que esse componente de fora, ele tem um pad, né? Então, tá vendo que no nosso original, botão de voltar, a gente poderia até passar aqui um show label, né? Por exemplo, se eu quiser colocar um show label, apareceria ali, mas vamos deixar sem mesmo. Então, o que a gente pode fazer daqui? A gente pode, se eu for olhar, né, esse espaçamento verdinho que tem aqui, o top 24, é justamente o que está separando, né, essa distância que a gente tem. Se eu inspecionar esse aqui, ele não tem nenhuma margem, tá vendo? Não tem nenhuma margem. E aqui a gente tem uma margem de 24. Como é que eu posso resolver isso? Tem uma solução bem simples, não muito convencional, mas simples que a gente pode fazer para resolver, que é o seguinte: como eu estou usando posição absoluta, eu posso mover ele à vontade. Então, digamos que eu queira colocar ele com relação a left, né, a minha esquerda, um espaçamento ali de 10. Eu vou mover ele para cá. Eu poderia colocar um espaçamento de 24. Eu estou movendo ele 24 pixels para a direita, né? Repara que quando tá 0, ele tá ali justamente, ó, batendo na margem. O que eu posso fazer? Se eu sei que essa margem aqui é de 24, essa margem horizontal de 24, eu posso colocar uma margem negativa. Ele vai bater lá na ponta, igual o outro, tá bom? Então, uma forma aí também da gente fazer isso de forma simples. E agora eu posso vir no meu profile template e remover o meu can go back, e agora eu vou ter o meu botãozinho de voltar posicionado, ó, e com a mesma experiência do meu botão de settings. Então não é uma refatoração muito difícil, digamos assim, mas que envolve um pouco aí de expertise, né, pra gente poder reaproveitar e manter a consistência dentro do nosso código. E aí, curtiu esse vídeo? Quer se aprofundar no React Native e ter acesso a um conteúdo profissional avançado, passado de forma didática? Então não deixe de conferir o Profissional React Native, um treinamento completo que vai te preparar tecnicamente para atuar como nível sênior com React Native, tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse treinamento eu vou te guiar desde os fundamentos até conceitos mais complexos como arquitetura, teste de integração e princípios de software como Don't Repeat Yourself e inversão de dependência, tudo isso dentro de um aplicativo React Native. Você vai aprender o que há de mais moderno no mercado. Bibliotecas como React Navigation, React Query, ZooStand, React Hook Forms, Jest, React Native Test Library e muito mais. Tudo isso dentro do contexto de uma aplicação real, com o Figma, criado por um design profissional, onde eu vou te ensinar a criar a sua própria biblioteca de componentes, implementando um conceito que a gente conhece como Design System. Essa é uma oportunidade única para você aprender com alguém que já tem mais de 5 anos de experiência prática com o React Native. Eu já passei por todas as fases de um programador júnior, pleno, sênior e hoje eu atuo como Tech Lead em um aplicativo React Native orçado em mais de R$1 milhão. Então venha fazer parte do PRN, o Profissional React Native, a maior e melhor comunidade React Native do Brasil. Link na descrição.